esta igreja. Na palavra de hoje, é uma palavra curta, não é longa. Eu quero mencionar alguns detalhes significativos desta igreja. Então, Apocalipse capítulo 3, do verso 14 em diante, vamos fazer a leitura como se segue. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, nem quem deras foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós, pela palavra, nós sabemos, e também pela história, que o último dos apóstolos do Senhor Jesus que ele escolhera foi João. João escreveu o Evangelho segundo João, escreveu também os outros livros que traz o seu próprio nome. Mas também escreve este livro de Apocalipse. E nós sabemos que no primeiro século, a igreja de Laodiceia, ela precisava ser advertida. E João, ao ser enviado para a ilha de Pátmos, uma pequena ilha no mar Egeu, uma ilha vulcânica, ali preso por conta do evangelho que ele pregara em Roma e também em outros lugares, e os imperadores, querendo calar a boca de João para que ele não continuasse pregando, prenderam e o mandaram para a ilha de Pátmos, uma ilha pequena na Ásia Menor. Mas quando o homem fecha as portas para a pregação do evangelho, Deus escancara a porta celestial e revela a João para que ele pudesse passar às igrejas aquilo que iria acontecer, não só com as igrejas, mas também com todo mundo, até a última pessoa que ainda vai nascer. Porque a obra do Senhor, ela não para. Quando o homem acha que estagnou o evangelho, que fez parar a propagação das boas novas, Deus utiliza meios e o evangelho é levado até os confins da terra. As 7 igrejas da Ásia Menor eram igrejas bem complexas, assim como esta de Laodiceia. E se você ler um texto um pouquinho mais de forma aguçada, talvez você compreenda, mas é necessário você buscar na geografia, para que então você entenda a linguagem que Deus usa para esclarecer como estava aquela igreja. Eu quero mostrar aqui alguns pontos para todos nós. E ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve ao anjo, ao pastor, ao líder daquela igreja, escreve, e isso diz o Amém, que é o Senhor Jesus Cristo, testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras. Aqui aparece já a onisciência do nosso Deus. Ninguém está às escuras. A igreja não pode se esconder, porque Deus conhece o mais íntimo de cada igreja, o mais íntimo de cada pessoa. É o que ele diz aqui: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras foras frio ou quente. Por que ele usa essa expressão do clima? Vamos lá, Laodiceia era uma cidade pequena da Ásia Menor. Acima de Laodiceia, numa montanha, com pedras calcárias branquinhas que pareciam
algodão, existia uma outra cidade chamada Hierápolis, na parte de cima de Laodiceia. Do outro lado de Laodiceia, havia uma outra cidade, também próximo ali a esta cidade que é mencionada aqui, a esta igreja que é mencionada aqui. Na parte de cima, nessas pedras brancas, calcárias, existiam piscinas termais. O que é isso? Águas que brotavam das pedras e eram águas quentes, e que os turistas do mundo inteiro iam até lá para se banhar, porque eram águas terapêuticas, que podiam ficar curados, podiam ficar sarados das emoções, das questões psicológicas. Então lá em Hierápolis havia essas águas termais, quentinhas, muito boas. Do outro lado, na outra cidade, águas frias, também piscinas, mas com águas frias. E Laodiceia, que ficava no meio das duas cidades, não tinha água. Então o que acontecia? Eram colocados arquedutos de Hierápolis que vinha descendo, vou colocar tubos aqui, se fosse nos dias de hoje, tubos que vinham descendo, trazendo as águas quentes das piscinas termais de Hierápolis para Laodiceia. Só que quando chegava em Laodiceia, essas águas quentinhas estavam mornas, não estavam mais quentes, completamente mornas, que não dava para beber, não dava para fazer nada. É por isso que ele fala que ele está a ponto de vomitar Laodiceia da sua boca. Você experimentou tomar uma água morna, em jejum principalmente? Você vai ver o que acontece, dá vontade realmente de você colocar para fora. E também não tinha água fria em Laodiceia. Por isso que ele usa aí a questão, essas palavras: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras foras frio ou quente. Ele coloca, assim porque és morno. Por que é morno? Ele usa aí, né, a questão geográfica de Hierápolis, água quentinha lá em cima. Quando chega em Laodiceia, a água está morna. Ele fala, porque és morno, uma igreja morna, eu estou pronto para vomitar-te da minha boca. Aí depois ele vai colocar a razão, porque ele analisa desta forma esta igreja. Vamos na sequência então. Como dizes, olha só, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu. Pobre, cego e nu. A igreja de Laodiceia, ela fazia parte de um centro comercial bancário. Havia muitos bancos nesta cidade, e a maioria dos membros de Laodiceia eram pessoas riquíssimas, pessoas que faziam parte dos bancos, eram gerentes e faziam parte também como donos desses bancos. E eles eram membros dessa igreja, se congregavam nesta igreja. Agora analisem comigo. As pessoas que detêm uma grande quantidade de valores, possivelmente a fé dela não vai estar direcionada a Deus. Porque se quer comprar uma roupa, ela vai e compra. Quer comprar um carro, ela vai e compra. Se tem algum problema de saúde, procura o melhor médico da cidade e compra os melhores remédios possíveis, os melhores tratamentos. Então as pessoas da igreja de Laodiceia eram assim, ricas, monetariamente falando, eram bancárias, pessoas que tinham grande conhecimento na área jurídica também, e principalmente na questão econômica, na questão financeira. Se achavam ricos, se achavam poderosos. Aí Deus fala assim, vocês são miseráveis. Vocês não sabem que vocês são pobres, que vocês estão cegos e que vocês estão nus. Se você ler todo o texto aí, você vai encontrar também alguns outros pontos que ele usa daquela época para esclarecer a situação desta igreja. Uma igreja que se vestia muito bem. Por quê? Porque lá era o maior centro têxtil da Ásia Menor. A melhor lã da época era vendida em Laodiceia. E também os membros, por conta do endinheiramento deles, compravam as melhores roupas. Estavam sempre muito bem vestidos.
ou vestidas nos cultos a Deus, cultos simplórios, no entanto, com uma precisão de um encanto aos olhos humanos muito grande por conta das roupas que eles vestiam. A melhor lã era a lã preta, que era vendida na época e era vendida em Laodiceia. E muitos homens e mulheres se vestiam desta forma. E é por isso que ele fala assim: vocês estão nus. Vocês estão nus. Vocês acham que estão bem vestidos, mas não estão, porque vocês não têm fé em mim, têm fé no dinheiro, porque estão bem vestidos com a melhor lã, mas o coração de vocês está enegrecido por conta da avareza que existe na cabeça e no íntimo de cada um de vocês. Também ele fala aí no texto que eles eram cegos. Também em Laodiceia, lá na Ásia Menor, no primeiro século, Laodiceia era o maior centro oftalmológico da região. As melhores clínicas oftalmológicas existiam em Laodiceia. Muitos médicos também eram membros desta igreja ali. Então, ele fala: vocês estão cegos. Vocês têm muito dinheiro, porque é um centro bancário. Vocês se vestem muito bem, porque a melhor lã, a lã preta, é vendida em Laodiceia, e vocês se vestem assim. Vocês dizem que estão enxergando tudo, veem tudo a nível espiritual, porque tem o maior centro oftalmológico. Ele está apenas analisando aqui, trazendo ilustrações para nós, mas vocês estão cegos. Aí vem a recomendação, então, para a igreja: aconselho-te que de mim compres, conforme diz o texto aqui. Vou ler aqui a parte: aconselho-te, versículo 18, que de mim compres ouro provado no fogo, ou seja, a riqueza espiritual. O que nós estamos vivendo hoje é uma prova magnífica. Nós estamos sendo refinados pelo fogo. E é muito importante isso, porque a riqueza espiritual, nós não conseguimos adquiri-la através do nosso esforço, do nosso conhecimento. A riqueza espiritual, ela só vem após a provação de Deus e as provas que acontecem sobre cada um de nós. É aí que a nossa fé, ela é enrijecida, ela é fortalecida. Então, o conselho do nosso Deus para a igreja de Laodiceia: compre de mim ouro refinado pelo fogo, de acordo com o texto aí. Ele continua dizendo ainda aqui no texto: que a igreja deveria se vestir bem, mas com a roupa branca. Significa, toda vez que você lê a palavra branco ou branca na Bíblia Sagrada, principalmente no livro de Apocalipse, você vai encontrar a pureza que Deus quer que nós tenhamos. Pureza no nosso coração, na nossa vida, o que a igreja não tinha. A pureza estava longe do coração da igreja, e Deus está pronto para vomitá-la da boca dele, por conta de toda esta situação. Ele continua dizendo aí do versículo 18: conselho-te que de mim compres ouro provado pelo fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a tua vergonha, ou seja, aquilo que eles estavam fazendo. A crença deles era uma crença fajuta, uma crença opaca, sem brilho, não era verdadeira, porque estavam montados em dinheiro, em roupas de grifes. Os maiores centros comerciais estavam em Laodiceia, os irmãos faziam parte desses centros comerciais, estavam empobrecidos espiritualmente, como acontece com muitas igrejas hoje, que detêm valores, mas não sai para evangelizar, não sai para fazer missões, estão olhando para si mesmos, são igrejas egocêntricas, que olham para dentro de si e acham que estão fazendo o melhor. Carros de luxo chegando na porta dos suntuosos templos de Manaus, fora de Manaus, do mundo inteiro. E Deus está dizendo: eu estou pronto para vomitar vocês da minha boca, porque vocês não são nem quente nem frio, estão mornos e acham que são espirituais e não são. É a fase da igreja de Laodiceia, a fase que nós estamos vivendo. Aí ele fala, aí continua dizendo, e roupas brancas para que te vistas e não apareça a tua vergonha, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas.
Observe que ele usa aí as três questões: a riqueza, o ouro, a roupa, se vestiam bem, ele quer que compre roupas brancas e também colírio para os olhos, já que lá era um centro oftalmológico. Ele diz: compre colírio de mim. Não adianta vocês enxergarem bem humanamente e espiritualmente estarem cegos, não observarem o que está acontecendo com vocês mesmos. Então olhem para Jesus, porque o cristão, ele deve viver no âmbito sobrenatural e não naquilo que é natural. Quando o cristão ele vive aquilo que é natural, ele não consegue ter fé, porque ele olha para aquelas coisas que são temporais, que são passageiras. Mas quando ele vai do natural para o sobrenatural, ele consegue vislumbrar as vitórias na pessoa de Cristo Jesus, o nosso Salvador e Senhor. E a igreja aqui vivia o natural, aquilo que eles tinham, aquilo que eles eram, só que estavam completamente mornos. E olha só o que diz Deus aqui para essa igreja por conta dessa situação toda: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Mesmo assim ele está dizendo: olha, eu amo vocês, e por conta de eu amá-los, eu vou repreendê-los. Vocês não podem continuar desse jeito, vocês têm que melhorar, vocês têm que se arrepender. Ele continua dizendo aqui: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta. Algumas pessoas pregam isso aqui como se fosse uma mensagem evangelística, e não é. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a sua porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Porque o coração da igreja, das pessoas, estava fechado e não queriam deixar Jesus ser o Senhor absoluto de suas vidas. O que era Senhor? Era a riqueza. O que era Senhor daquela igreja? Era a vestuária suntuosa. Se achavam muito. Olha, eu quero cear com vocês, eu quero ter comunhão com vocês. Será que nós não temos igrejas assim hoje, espalhadas no mundo inteiro, em que a pessoa de Cristo é pouco falado, em que a comunhão com Deus não existe, ou a comunhão com os irmãos, há muito oba-oba, muito balanceamento de corpo, muitos pensamentos, apenas como se fosse um local de encontro social, mas não há espiritualidade. E talvez Deus está dizendo assim: olha, eu quero cear com você, abre a porta, deixa eu fazer parte com vocês aí. Isso é importante. A característica dessa igreja é a característica da igreja de hoje. É as 7 dispensações de Apocalipse. É o período da igreja de Laodiceia. Há igrejas imensas, megas igrejas, que hoje são verdadeiros shoppings espirituais, mas que não corrigem os seus erros internos da igreja, da vida eclesiástica. São igrejas inchadas por liturgias, por programações, por tantas outras coisas que não é teologicamente correta ou correto, e acham que são igreja que alegra o coração de Deus. Temos que pensar sobre isso. Eu não estou me referindo à maioria das igrejas. Eu sei que a maioria das igrejas são fiéis, são verdadeiras, são honestas e servem ao nosso Deus, mas muitas estão sendo qualificadas com esta igreja de Laodiceia. Eis que estou à porta e bato, igreja. É o que ele diz aqui: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele e com ele cearei. Ele está falando de comunhão aqui. Ele não está falando de aceitá-lo, não, de se converter, não. Ele está falando de comunhão com ele, o que não existe muitas vezes. Aí ele coloca o versículo 21, e aí é o prêmio para a igreja e observar aquilo que ele está dizendo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, a igreja do Senhor é uma igreja simples, é aquela que ora, é aquela que lê, é aquela que tem comunhão com Deus. Não é aquela igreja rica de valores, de dinheiro. Não é aquela igreja que detém fortunas, que guarda no banco não sei para quê, porque o dinheiro da igreja é para ser gasto com a obra missionária, com aquilo que faz parte do reino de Deus, e Deus vai acrescentando mais e mais. Vamos voltar ao primeiro amor.
Vamos pensar sobre onde é que nós estamos falhando. Você que está me ouvindo aí, onde você estiver, outros irmãos, pastores, vocês sabem disso. Vocês já leram o livro de Apocalipse, já leram essa carta à igreja de Laodiceia também. E se você não sabia, fica sabendo a partir de hoje. Então esta é a reflexão pequena que eu estou trazendo para todos nós.